Agora, um outro texto bíblico que se encontra em Marcos capítulo 9, a partir do verso 17 até o 22, vai trazer um relato muito interessante, que fala assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse texto certamente também é muito conhecido de todos os irmãos, e é interessante que aqui você tem um espírito que atua nesse menino de maneiras muito tristes e complicadas e graves. Primeiro, o espírito vai dizer que era um espírito mudo, tá? Era um espírito que fazia com que o menino não falasse. Então ele está interferindo na constituição física do moço. Você vai ver que o relato vai dizer: aonde quer que esse espírito apanhe o menino, despedaça-o. Algumas traduções mais atuais vão dizer mutila-o, no sentido de que o corta, o fere, tirando sangue, né? Enfim. Ele espuma, né? Que seria uma atuação talvez de uma convulsão, range os dentes e vai definhando, ele começa a emagrecer, ele começa a perder peso. Isso vai afetando a saúde física do rapaz. E aí você vai ver que depois a reação desse espírito ao ver que levaram o menino para que Jesus o expulsasse, a reação do espírito é o quê? O espírito agitou o menino com violência. Você pode associar isso talvez com quando a gente assiste filme, alguma coisa de exorcismo, ou talvez você já presenciou, né, quando foi fazer quebra de maldição, alguma coisa desse ministério, que existe sim a capacidade do espírito fisicamente agitar uma pessoa e deslocar ela com violência de um lado para o outro, até mesmo fazendo ela levitar, enfim. Tá? Muitos sabem do que eu estou me referindo. Tá? E é exatamente isso que o espírito faz com esse moço. E aí, caindo por terra, né, depois de muito agitar o moço, esse espírito derruba o corpo do menino por terra, e aí esse menino virava para lá e para cá, escumando. E aí veja o que o pai do menino relata. Muitas vezes esse espírito lançou o menino no fogo, e aí é uma manipulação tanto do elemento fogo quanto da parte da constituição física, que ele fazia o menino ser queimado, mas não a ponto de morrer por essas queimaduras, lançava o menino na água, a ponto de não permitir que ele fosse afogado, mas pelo menos torturando aqui o moço. E aí o pai do menino fala: se o senhor puder me ajudar, me ajuda, tenha compaixão de nós, porque isso acontece desde a infância dele. Há quantos anos ele vinha sofrendo com esse espírito? Então veja que aqui é uma entidade claramente diabólica por todas as manifestações aqui, né, não da parte de Deus. Ele manipulava o fogo, ele manipulava extremamente a parte física do menino, impedia que esse menino falasse, ele era mudo, e aí no caso o menino ele se mutilava, o menino fisicamente ele era levado de um lado para o outro pelo espírito, esse menino era queimado, esse menino era afogado, e ainda assim o espírito preservava ele vivo para continuar torturando ele. Então veja que aqui nós estamos trazendo relatos de que sim, há forças ocultas, não da parte de Deus, porém não impedidas, em alguns casos, como nós lemos, até autorizadas, que atuam nos elementos e atuam nas pessoas. Então as forças ocultas sim existem, sim elas atuam e sim elas têm poder para fazer sinais e manipular as coisas que nós conhecemos, constituintes da nossa natureza, tá? Do nosso ecossistema, dos nossos corpos, da nossa consciência. Tá? Então veja que o entendimento todo que nós estamos construindo aqui é de que sim, fora da parte de Deus existem forças ocultas que atuam e que têm poder e que realizam. Tá? Claro que uma coisa é você discernir o que é charlatanismo
do que são de fato poderes ocultos.